Ele conta que a senhora rezava numa língua estranha. Era uma língua antiga. E aquela sombra começou a recuar. E houve gritos, muitos gritos. Várias vozes gritando junto. E gritava: Não, para! Não! Por quê? Deixa-nos ir! Não! Não nos atormente antes do tempo, não! Olá, amantes do terror. Bem-vindo. Você já ouviu histórias sobre benzedeiros? Hoje iremos relatar uma história que foi nos enviada do interior do Brasil. E se você quiser acreditar, sinta-se à vontade. Ou se acredita em histórias, fica ao seu critério em acreditar ou não. Se quiser também mandar o seu relato, deixarei o e-mail aqui. E vamos para essa história. No interior, existem lugares que as pessoas evitam depois do pôr do sol. O relato diz que existe uma mulher nessa estrada, nesse lugar, que ninguém tem coragem de encarar e nem olhar nos olhos dela. Ele conta que quando era criança, a avó sempre falava sobre uma benzedeira que morava perto da estrada velha. Ela dizia que a mulher curava tanto mal-olhado, febre forte, pesadelos, qualquer tipo de tormento. Mas também dizia outra coisa. Ela disse: nunca procure ela depois da meia-noite. Bom, ele relata que nos anos depois, um rapaz chamado Davi começou a ter pesadelos estranhos. Ou melhor, toda madrugada ele acordava ouvindo alguém chamar o seu nome do lado de fora de sua casa. E sempre era às 3 da manhã. E com o passar dos dias, Davi começou a aparecer com arranhões pelo corpo. Eram machucados que surgiam enquanto dormia. A mãe dele decidiu procurar uma velha benzedeira da estrada velha, pois assim ela ouviu dizer que essa senhora curava de tudo. Então ela não hesitou em procurar. Então ela resolveu procurar a velha, mesmo contra a vontade do marido. A casa ficava isolada no meio do mato. Era uma casa velha e escura, cheia de velas acesas. E quando a porta abriu, ele conta, o rapaz sentiu o corpo gelar. A velha parecia saber exatamente o motivo deles estarem ali. Ela olhou diretamente para eles e disse: você trouxe ele junto. Ninguém entendeu nada, até a velha pedir para todos entrarem rápido e trancar a porta. Foi nesse momento que Davi viu marcas de unhas na parede e fora da casa. Como se alguma coisa tentasse entrar naquele lugar. Então, a benzedeira apagou as velas, olhou para a janela e sussurrou: ele já chegou. E naquela noite, algo começou a rodear a casa. Ele conta que eram vários barulhos, passos, como se tivesse alguém batendo nas paredes, nos tetos, nas janelas e nas portas. Ele disse que ficou com medo. Não sabia se corria ou se ficava parado no lugar. Mas ele jurava que aquilo não era humano.
Logo começou do nada uma tempestade. Os ventos batiam nas janelas e as luzes piscavam sem parar. A velha começou a rezar baixo, passando ramos secos pelo corpo do garoto. A casa inteira ficou com um cheiro de terra molhada e algo podre. Então veio o primeiro som, passos lentos, pesados, andando sobre o telhado. A mãe começou a chorar. O pai tentou abrir a porta, mas a benzedeira gritou: "Não saia!" Davi olhou rapidamente para fora e viu uma sombra enorme parada perto da árvore. Dois olhos brilhantes no escuro observavam a casa. Olhavam diretamente para eles. Então a velha falou: "Ele apareceu porque alguém chamou." Anos antes, naquela mesma estrada, um homem tinha desaparecido depois de mexer com aquelas coisas proibidas. E desde então, algo rondava aquela região durante a madrugada. Então os passos no telhado começaram a correr mais rápido, mais violento. Então, alguma coisa arranhou o forro da casa, como se tentasse entrar. A benzedeira apagou a última vela e falou: "Se ele entrar, ninguém amanhece vivo aqui. Permaneçam parados." Mas ele conta que já era tarde demais. E depois que a vela apagou, tudo ficou quieto, silêncio absoluto. Então ouviram e viram a maçaneta girando devagar. A mãe abraçou Davi. O pai segurou um facão tremendo. Por baixo da porta, uma sombra enorme apareceu. Nisso, a velha benzedeira começou a rezar mais alto. A voz dela mudou, ficou mais grave e estranha. Do lado de fora, alguma coisa começou a imitar vozes humanas. Pessoas chorando, pedindo ajuda, eram várias vozes. Então, do meio veio uma voz arrastada: "Abre!" A porta tremeu violentamente, as janelas explodiram e o vento apagou tudo. Davi conta que na última coisa que viu foi a benzedeira ficando na frente da porta, segurando um crucifixo. Quando amanheceu, a casa estava destruída. Ele conta que a senhora rezava numa língua estranha, como se fosse um aramaico, um hebraico antigo. Era uma língua antiga. E aquela sombra começou a recuar. E houve gritos, muitos gritos. Várias vozes gritando junto. E gritava: "Não, para! Não! Por quê? Deixa-nos ir! Não! Não nos atormente antes do tempo, não!" E nisso a sombra foi sumindo e logo se cessou. Ele conta que apagou, desmaiou. Ele só lembra por as horas serem longas e ele não via a hora de acabar. Ele só lembra da madrugada. A casa estava destruída, mas todos sobreviveram. Muitas pessoas, ele conta, que veem uma velha parada na estrada durante a noite, andando. Naquela estrada escura, sombria, e muitos não se atrevem a passar por ela. E você, amante do terror, acredita? Acredita que o sobrenatural existe? Que pessoas veem, ouvem?
que pessoas tenham contato com o sobrenatural, nos conte aqui. E não esqueça de mandar a sua história, o seu relato. Até mais, amantes do terror.